Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz e luz. Para que a gente inicie a nossa reflexão desta noite, eu trouxe uma mensagem do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier, e ele nos diz assim: má vontade. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, queridos irmãos, com essa pequena reflexão, eu trago nesta noite para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, no item 17 a 19. E são assuntos bem polêmicos, que geram muitas perguntas, e a gente às vezes pensa que é um assunto recente, né? Porque justamente a gente tem o Setembro Amarelo para falar desse assunto. Sim, queridos irmãos, o assunto de hoje é suicídio. Suicídio, loucura e tudo que causa e tudo que leva, né, seres a cometer esse ato. E, por mais que a gente pense que é um assunto recente, lá em 1857, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, já se falava sobre esse assunto. E Allan Kardec teve a preocupação com relação a esse assunto, né? E relata então no capítulo 10 do Evangelho. Então, ele inicia no seu item, do item 17, né, do 14 ao 17, ele fala sobre a loucura, né? E a gente pode se perguntar, o que se deve aos casos de loucura? Né? E o Evangelho nos diz assim: a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Em função de não entender ou não conhecer a reencarnação, que foi os assuntos falados nos capítulos anteriores, né? Porque o Evangelho ele é uma sequência para que a gente possa melhor compreender. Então, por não acreditar ou não entender o que é reencarnação, muitos chegam à situação de loucura. Queridos irmãos, eu sou franca em dizer para vocês, todos sofremos, mas o sofrimento ele não é eterno. Porque se nós pensarmos que o sofrimento é eterno, Deus não seria Deus. Deus não seria o ser supremo, a inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas. Então, sim, sofremos, mas o sofrimento ele não é eterno. O sofrimento ele é passageiro. E o que leva uma pessoa à loucura, né?
seria a fuga da realidade. Então, ele está se deparando com uma dificuldade, com um sofrimento, com uma dor, e ele cria um mundo paralelo, né? Um mundo onde que ele pode viver com mais tranquilidade e foge, né, da sua realidade. E a gente pode imaginar aqui, né, digamos assim, que essa loucura leve o ser ao suicídio inconsciente. Por quê? Naquele mundo que ele criou para ele, né, ele imagina que ele é um pássaro, por exemplo, e sobe, né, num determinado lugar alto, num prédio, por exemplo, e o que acontece? Ele resolve voar. Né? E ele realmente se joga pensando que vai voar e comete o suicídio, né? O suicídio inconsciente. Quais serão as penas? Terão penas, sim, mas talvez mais leves daquele que tem consciência realmente do ato que está cometendo. Tá? E por que passamos por sofrimento? Por que passamos por dores? Né? Porque Deus, através desse sofrimento, dessa dor, né, a dor ela é um mecanismo, né, que faz nós evoluirmos, nós aprendemos. Porque a gente sempre fala, se a gente faz sempre a mesma coisa, a gente tem sempre os mesmos resultados. Né? Então, se a gente tomar atitudes diferentes, a gente vai ter uma realidade diferente. Outro item também desse evangelho, desse capítulo 5, ele diz: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro nos deixam no nosso eixo, né? Não faz com que a gente chegue nessa situação de loucura. Outra pergunta que a gente pode se fazer também desse trecho: haverá um problema insuportável que conduza fatalmente ao suicídio? Vocês já se fizeram essa pergunta? Então, queridos irmãos, o que o Evangelho nos diz? Que há descrença em alguma religião, a dúvida do futuro, do que vai acontecer com cada um de nós após a morte. E também as ideias materialistas que nos faz pensar que a vida é só isso que nós estamos vivendo. É só o material, é só aquilo que podemos ter, aquilo que podemos tocar. Né? E isso nos revolta. Né? E causa também muitas dores morais em cada um de nós. Né? E com relação ao materialismo, queridos irmãos, eu deixo claro para vocês que nós vivemos num mundo materialista, nós somos matéria. O que eu quero deixar claro assim, que o que é mais importante é o espiritual, que nós não devemos dar mais ênfase àquilo que é material do que ao espiritual. Não que o material não seja importante, ele é importante, nós estamos aqui. Né? Nós temos um corpo físico, nós precisamos do trabalho, da sobrevivência, com nossa família, assim por diante, tá? Mas aqueles que propagam essas doutrinas materialistas, né, que a gente vê muitas vezes nas mídias, né, e acaba causando em certas pessoas uma tristeza porque elas não conseguem ter aquilo que eles veem que os outros têm. E uma cabeça fraca, que não tem o entendimento, não tem o conhecimento, muitas vezes cai, né, nessa loucura. E eu tenho para dizer para vocês que o Evangelho também nos diz que essas pessoas, né, que dão mais ênfase, que divulgam esse materialismo, também vão ter, né, as suas contas a acertar perante Deus. Tá? E com relação ao suicida, na realidade, queridos irmãos, o suicida ele não quer tirar a sua própria vida. O que ele quer? Ele quer acabar com aquela dor, ele quer acabar com aquele sofrimento que ele está passando. Tá? E quando ele chega, né, a cometer esse ato, né, quando ele se dá por morto, e ele entende,
né? Que através da reencarnação, através das vidas sucessivas, que o nosso espírito é eterno, ele se dá conta que a vida continua. Ele continua pensando, ele continua sentindo. E a dor e o sofrimento que ele achou que iria encerrar em função do suicídio, não aconteceu. Porque tudo o que vivemos aqui, nós levamos na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E como a gente detecta, né, nas pessoas que convivem com a gente, a questão do suicídio, né, da depressão, que também é um assunto muito falado, em função também da situação que a gente vive hoje de pandemia, né, de todas essas mudanças que aconteceram nesses anos, né. Geralmente, o suicida, ele é vítima, tá? Ele se coloca numa situação de vítima, né. Então, tudo lhe causa sofrimento, tudo que acontece, tudo que o rodeia, menos ele, né? Menos ele. E o que o Espiritismo vem nos trazer? Né? Vem nos mostrar, né, que nós somos donos do nosso destino, que nós é que devemos fazer as nossas escolhas, que nós devemos procurar ajuda quando necessário, né? Que sentirmos, né, sensações que nos levem a esses pensamentos. Ficar alerta com relação às pessoas que a gente convive, com a nossa família, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, né? Para detectar também essa situação. E com relação, queridos irmãos, ao espiritismo e ao suicídio, nós temos sim, né, formas que a gente trata. Mas é bem importante, né, a gente saber que para a gente sair de uma crise de depressão, de uma crise suicida, até mesmo a questão da droga, do álcool, em qualquer situação de vício, né, a gente tem 3 situações muito importantes, que é o tratamento medicamentoso. Né? Então, toda pessoa que está numa situação dessa deve procurar sim orientação médica, tomar medicação como o médico indica, porque essa medicação geralmente ela é por um tempo limitado, né? Até que você consiga sair da crise e passar por ela. Então você não vai passar a vida inteira tomando o remédio químico, mas ele é importante, né? Então a gente sempre orienta, quando a gente atende as pessoas aqui na Casa Espírita, que ela continue, né, com um acompanhamento médico químico. E existe também a segunda questão, que é muito importante, que é o tratamento psicológico. Nós somos carentes, nós precisamos de abraço, nós precisamos de carinho. Quem aqui nunca, né, sentiu aquele abraço, se sentiu confortável, se sentiu feliz? Né? Um abraço, um carinho. Nessa época de pandemia, a gente sentiu tanta vontade de abraçar e a gente ficava assim, né, não sabia se ia, se ficava, como fazia, mas a vontade estava ali. Né? Por quê? Porque nós somos, né, pessoas carentes, pessoas carinhosas, pessoas que querem sim um abraço. E o tratamento psicológico, ele é muito importante, porque muitas vezes a pessoa que está nessa dificuldade, ela não consegue conversar com os familiares, não consegue conversar com aqueles que seriam os primeiros a lhe ajudar. Então, o atendimento psicológico é muito importante nesse tipo de tratamento, tá? E com relação ao espiritual, né? Com relação a uma religião, a cuidar do nosso espírito, o que é que o Evangelho nos traz? Até quero contar para vocês uma passagem de Chico Xavier, né? Que para quem não conhece, nunca ouviu falar, Chico Xavier é um grande psicógrafo, né? Psicografou mais de 400 livros na sua estada, confortou muitos corações através da psicografia, e na nossa biblioteca tem vários livros para quem quiser conhecer a vida e as obras de Chico Xavier. E numa passagem
na vivência dele, né, veio até ele uma pessoa contando a ele que ele era motorista de trem, nem sei se é motorista o nome certo, né, mas ele pilotava um trem, né, e o trem é um veículo potente, né, que ele não tem uma frenagem tão rápida quanto um automóvel. E num desses trabalhos dele, onde ele estava no seu trem, ele vê, né, perto do trilho do trem 3 pessoas. Né? Então seriam 2 pessoas levando uma terceira pessoa. E ao ver essa situação, ele automaticamente tenta, né, frenar o trem, parar para que não aconteça o pior, né? Mas, como eu relatei para vocês, esses veículos não são assim, de certa forma, fácil, e o mal aconteceu, né? E essa pessoa, então, muito abalada com a situação, ela foi procurar o Chico e contou para ele, né, o que aconteceu, né? E o que o Chico, então, fala para essa pessoa, né? Que não existem suicidas, mas existem sim suicidados. Porque fisicamente, naquela cena de crime, né, do acidente, existia um encarnado somente. Os outros 2 eram desencarnados. Porque por mais que a gente não imagine, nós estamos rodeados de espíritos desencarnados. Principalmente o nosso anjo da guarda, né, que está sempre conosco, né? Conforme a gente ora por ele, a gente pede, ele vai nos intuindo e mais direcionando para nós o caminho, né? E existem também a questão dos suicidas involuntários, né? Que muitas vezes a gente pensa que, eu vou tomar só um gole, né? É o último cigarro, não, eu vou comer só mais um. Então, de certa forma, a gente também, quando abusa, né, do alimento, as drogas, o fumo, o álcool, a gente também está se suicidando de alguma forma. E falando em Chico Xavier, também vou citar para vocês, então, o livro Nosso Lar, que ele psicografou, onde ele conta o quê? A história de André Luiz. São vários os livros, né, que contam a história, que relatam André Luiz. E na história de André Luiz, para quem não conhece, existe o filme também, Nosso Lar, né, que quem tiver a oportunidade pode assistir. André Luiz foi um médico aqui na Terra, né, que na época onde ele viveu, médicos eram poucos, né, e ele fez um brilhante trabalho, ajudou muitas pessoas, mas ele tinha os vícios. O vício do álcool, o vício do fumo. E quando ele fez a sua passagem, né, do mundo terreno para o mundo espiritual, ele foi para o umbral, né, que é um local de passagem. É um local que a gente permanece até resgatar, né, algumas das nossas falhas, até entender algumas situações. Então, ele foi para o umbral e as pessoas que lá estavam olhavam para ele e diziam assim, suicida. E ele ficou indignado. Né? Por que estão me chamando de suicida? Justamente porque também em função dos vícios, a gente também se torna um suicida. E falando também nessa questão, os danos à nossa família, né? Quando a gente tem uma atitude dessa de suicídio, elas são inúmeras, porque a gente não está aqui por acaso, a gente não caiu aqui de paraquedas. Todos estamos no lugar que estamos, na família que estamos, no trabalho que estamos, na comunidade que estamos, por uma função. E quando a gente quebra esse ciclo que a gente devia estar respeitando pela vontade de Deus, a gente causa danos a todos que estão ligados a nós. Então, é importante a gente pensar também na questão, né, das famílias
que vão sentir a falta, é claro, né? E ter que processar toda essa informação, né? De uma pessoa que tinha uma programação, porque conforme a doutrina espírita explica para nós temos uma programação, né? A gente escolhe como vai nascer, né? De que forma, aonde vai nascer e assim por diante. Então, queridos irmãos, eu vou dar para vocês um roteiro, né? Para vocês conseguirem, para vocês e também para quem necessitar da ajuda de cada um de vocês, um roteiro para sair dessas dificuldades, tá? E o roteiro é bem simples, o Evangelho de Jesus. Mas tem que conhecer, tem que ler, tem que estudar, tem que saber, né, o que ele nos diz, para que a gente possa realmente seguir, né? E conseguir passar pelos sofrimentos, pelas dificuldades de uma forma mais tranquila, né? Porque não é porque a gente está aqui ou lá, nessa ou naquela religião, que vai ser diferente. Dor, sofrimento, todos nós passamos, né? Mas quando a gente compreende, a gente consegue passar por tudo isso com mais tranquilidade, né? Então, a doutrina espírita, né, ela tem vários motivos para se opor, né, ao suicídio. Então, a certeza de que a vida continua, que o nosso espírito é eterno, né? E com certeza a gente não vai encurtar a nossa chegada, a gente não vai estar indo visitar aqueles entes queridos que foram antes de nós em função do suicídio, né? Porque, como eu disse para vocês, no exemplo do André Luiz, né, ele poderia sim ter ido para um lugar melhor, né, para o nosso lar, né, que é a colônia que a gente mais conhece, que a gente mais fala, mas ele teve que passar uma trajetória lá, né, num umbral, num lugar mais impróprio, para poder realmente entender, né, a evolução, entender que ele não deveria ter feito o que fez, né? Seguindo então no nosso Evangelho, no item 18, ele fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer, né? Então, às vezes, quando a gente escuta em bem sofrer, tranquilo até, mas mal sofrer, a gente fica na dúvida do que isso significa, né? E o que o Evangelho nos diz? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Então, queridos irmãos, todos os que estão nesse mundo sofrem. Todos temos dívidas a serem pagas, mas Deus é Pai e Deus deseja que todos nós alcançamos a felicidade, mas nós temos provas a fazer. Assim como lá na escola a professora ensina para o aluno, né, a matemática, o português, as ciências, assim por diante, ele precisa saber, né, se esse aluno conseguiu adquirir esse conhecimento para que ele possa passar, né, para a próxima série. Assim Deus é conosco, né? Então, cada encarnação a gente vai vivenciando uma prova diferente. Por quê? Nós somos co-criadores. Co-criadores de plano menor, mas somos. Então, como Cristo disse, tudo que Deus nos proporciona, nós também podemos fazer, né? Em nível menor, mas também podemos fazer, né? E o que nós podemos fazer diariamente para conseguir manter essa serenidade, essa tranquilidade? O Evangelho nos diz: a prece é o sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus.
Então, nós precisamos acreditar mesmo que Deus é nosso Pai e que Ele vai atender todas, né, as nossas vontades, os nossos desejos. Mas a nossa fé tem que ser ardente, né? E quando a gente fala a palavra oração, né, você vê que ela vem no final dela com a mensagem ação, né? Porque se nós temos fé, ela tem que ter obras, né? Ela tem que ter a ação para que ela realmente aconteça. Porque não adianta a gente pedir, mas aí, poxa vida, né? Quero passar naquele concurso que vai me proporcionar um bom salário, uma vida material legal. Então a gente faz a nossa oração. Mas quantas pessoas se inscreveram para este concurso? 100, 1000? Essas 1000 pessoas são filhas de Deus como nós? Será que Deus vai atender só a mim? Ou vai atender a oração dos 1000 filhos dele que estão fazendo esse concurso? Qual que é a minha ação, a diferença que eu vou fazer? Eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais, para que eu realmente alcance aquilo que eu desejo. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, Deus não dá o fardo mais pesado que a gente pode carregar. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, toda a nossa ação, queridos irmãos, ela tem uma reação, como a gente ouve falar nos livros por aí. Mas a doutrina espírita, ela fala em causa e efeito. Porque toda causa, toda ação que a gente faz, ela tem um efeito. E muitas pessoas pensam assim, tá, mas numa outra vida, um exemplo, eu abortei uma criança e nessa vida eu quero ardentemente ter um filho, e não consigo. Mas tem tantas outras formas de ajudar uma criança, seja na profissão como professora, como cuidadora, como adoção. É um exemplo para a gente refletir. Então, quer dizer, aquela causa, ela não precisa ser paga da mesma forma, com o mesmo efeito. Ela pode ser paga de outra forma. Então, muitas vezes, a gente tem uma vontade ardente de algo que a gente não entende por quê. É aquela dívida que a gente deixou na vida passada e que a gente se comprometeu, vindo nessa vida e pagando essa dívida. E esse trecho, então, do capítulo 5, ele nos fala também sobre o mal e o remédio. Tá? A gente vem falando muito, nesse último ano, no ano que passou, por que a Terra, ela é considerada um vale de dores e sofrimento? Porque nós estamos em transição. O que é transição? É a mudança. É a mudança para um mundo de regeneração. A mudança para um mundo melhor do que nós estamos vivendo hoje. E muitas vezes a gente se pergunta, mas começou agora, no ano passado, então, essa transição? Não, queridos irmãos. Essa transição, ela já vem acontecendo desde que Jesus esteve aqui na Terra. E para quem gosta de história e analisa tudo o que a gente já vivenciou depois da vinda de Jesus, que a gente conta o tempo depois da vinda dele, quantas coisas já aconteceram, quantas situações difíceis, tantas e tantas, terrestres, humanos como nós, já passaram, nesse período. E a Terra, então, ela é a nossa escola, é o lugar onde a gente vem, para aprender, como falei da professora, vem para aprender. É também um hospital onde a gente vem, se tratar, onde a gente vem melhorar. E com relação às provações, somos nós que escolhemos as nossas provações? Vocês já se perguntaram? O que eu estou passando, o que eu estou vivenciando?
Será que foi eu que escolhi? Será que eu posso reclamar do que estou vivendo? Como é que acontece no mundo espiritual, queridos irmãos? Tudo é planejado, a gente não cai de paraquedas aqui. A gente não nasceu da nossa mãe, do nosso pai, com nossos irmãos e assim por diante por acaso. Tudo é escolhido e programado. Respeitando, é claro, aquela palavrinha chamada livre-arbítrio, né, que todos nós temos e nós vamos utilizando conforme a gente acha correto ou não, né? Mas todos nós temos um planejamento. Então a gente escolhe nascer homem, nascer mulher. E se eu não tiver discernimento necessário para escolher, o que acontece? A espiritualidade, o nosso anjo da guarda, os espíritos superiores escolhem por nós. E muitas vezes a gente quer escolher todas as nossas dívidas e pagar tudo uma vez só. A gente está sedento, ardente, querendo pagar tudo uma vez só. E a espiritualidade também não deixa. Porque ela sabe que a gente vai sucumbir, que a gente não vai conseguir levar a encarnação, não vai conseguir cumprir com tudo. E tem muitas pessoas que, por exemplo, escolhem um câncer, que é uma doença muito difícil, muito triste, e pagam, sim, uma boa parcela da sua dívida através desse sofrimento. Então, falando do remédio, Qual o remédio para os nossos sofrimentos? A fé, queridos irmãos. A fé em Deus, a fé no nosso Pai Criador, a nossa fé com obras. É claro, como falei antes para vocês, procurando sempre a ajuda medicamentosa, procurando sempre a ajuda psicológica, procurando sempre a orientação espiritual, que é a mais importante, que vai realmente nos ajudar a passar por esse sofrimento com mais tranquilidade. A fé em Deus é o nosso remédio, é isso que nós devemos procurar no nosso dia a dia, porque a gente às vezes passa a semana inteira em tribulação, através dos nossos trabalhos, e acaba esquecendo de uma oração, de um momento de tranquilidade, de reflexão. E como que a gente vai conseguir, queridos irmãos, esse remédio? Essa fé. Analisando e estudando nossos pontos fracos, parando lá na nossa oração noturna, quando a gente vai dormir, que a gente faz a nossa oração, e vai refletir sobre os nossos pontos fracos. O que é fraco em mim? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso estudar? O que eu preciso refletir? O que eu preciso buscar? Onde é que está esse remédio? Está dentro de mim também, porque eu preciso analisar. Analisar o meu comportamento, as minhas reações com relação às situações difíceis que eu vivo. A prática incessante no bem. Fazer o bem. Afastar aqueles pensamentos ruins que vêm até nós por influência dos nossos irmãozinhos espirituais que estão enganados com relação ao amor de Deus. Porque somos rodeados de espíritos desencarnados que muitas vezes nos influenciam e vêm aqui no nosso ouvido falar coisinhas ruins para nós. E a gente tem que ter serenidade de dizer assim, amiguinho, se afaste. Eu sou dona desse corpo e desse espírito que Deus me deu e eu não permito que você me influencie ou me diga o que eu tenho que fazer. Porque eu sou a dona de mim, Deus me deu este corpo e esse espírito e eu não
te dou o direito de me influenciar. Então, queridos irmãos, o Evangelho de Jesus, sempre presente, em toda a situação de nossa vida. E fazer o bem, biologicamente falando, nos dá uma sensação tão gostosa. E eu falo isso porque eu sou voluntária dessa casa e eu me sinto muito feliz cada vez que eu consigo ajudar alguém. Cada vez que a gente ergue a nossa mão para dar um passe, para aliviar, para ouvir. Então, fazer o bem nos deixa felizes. Supre aquela carência, que eu falei para vocês antes também. Então, o que acontecerá com aquele que sofre e que tem fé? A fé é o remédio. A fé em Deus é o remédio para as suas aflições. E aquele que não tem fé, ele vai sofrer angústia, ele vai passar por mais dificuldades, vai ter um tempo maior, talvez, para se livrar dessa situação, mas vai, porque Deus é Pai e Deus quer que todos nós sejamos felizes. Uns mais depressa pelas suas boas escolhas, outros demoram um pouco mais, pelas suas escolhas equivocadas. Então, sofrer é motivo de alegria? Fica a pergunta, Será que sofrer é motivo de alegria? Então fica essa pergunta para vocês nessa noite, para vocês refletirem e pensarem que esse sofrimento, essas dificuldades e essas dores que nós estamos passando, são as dívidas que nós estamos pagando. E na outra vida a gente não vai trazer mais elas vão estar quites, vão estar quitadas, com resignação e com amor a Deus. Então, queridos irmãos, eu espero sim ter acrescentado para vocês o que esse maravilhoso Evangelho de Jesus nos traz. Para quem quiser em casa ler, então, é o capítulo 5, os itens 14 a 19, quer reler de novo, refletir, tirar mais algumas dúvidas, vocês podem estar também utilizando e lendo em casa. E para a gente fazer então nosso encerramento, na nossa reflexão dessa noite, então eu comecei com o mesmo livro Pão Nosso, do nosso amigo Chico Xavier, que falava então sobre a má vontade. E depois de tudo que nós falamos, eu só posso encerrar a nossa noite de hoje com a boa vontade. Então, o livro Pão Nosso nos diz: boa vontade. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino de luz. Uma boa noite a todos. Que Jesus siga com vocês para seus lares em paz. Que assim seja.